Deus, quantos estão felizes com o Senhor, diga amém. Amém. Quem trouxe sua Bíblia, diga glória a Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho que escreveu Marcos, capítulo 15, versículo 21. Glória a Jesus. Marcos capítulo 15, versículo 21. Enquanto você procura, eu quero louvar a Deus por mais uma vez estar nessa casa. Sou feliz por estar aqui nessa noite com os irmãos, estar cultuando, louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Deus abençoe, pastora, missionária Edith, e juntamente com o meu amigo Júlio, presbítero agora, Tá chegando lá. Deus abençoe sua digníssima esposa. Deus abençoe cada um dos irmãos. Queridos, quem achou o texto, diga glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 21 diz assim do capítulo 15 de Marcos: E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. E levaram ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira, e deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre ele sortes, para saber que cada um levaria. E a hora terceira, ou seja, às 9 da manhã, o crucificaram. E por cima dele estava escrito a sua acusação. E a acusação é: Rei dos Judeus. Qual é a acusação? Você já foi acusado por causa disso? E a acusação é o quê? Antes de você se sentar, para a gente ganhar mais tempo, eu quero que você diga para alguém que está do seu lado e faça uma pergunta. Diga assim: a mensagem da cruz, que significado tem para você? Agora faça uma outra pergunta: qual a importância dela para você? Agora se assente, vá pensando nessas perguntas. Meus irmãos, antes de nós partirmos para o tema central, a ideia central do texto e da temática que nós estamos trabalhando nesses dias, e creio que tanto sexta-feira como sábado foi poderoso aqui, acredito que foi uma explosão de milagres. E quando falamos milagres não é só cura, existem outros tipos de milagres. Eu até falei com meu amigo Júlio, falei assim: hoje vai ser aquele dia do bálsamo, aquele dia que o pai pega o filho, senta na cadeira e tem uma conversa com ele, olho no olho. Então é mais ou menos isso que nós vamos desfrutar hoje aqui. Para quem já me conhece, sabe que eu não sou aquele tipo de pregador que manda você dar glória, nem abrir a sua boca e nem pular por nada. Se você não sentir nada através da palavra, é porque realmente você precisa nascer de novo. Mas esse tema é importante e é muito, muito atual para os nossos dias, porque é uma das temáticas que, especialmente a igreja, e falo isso do modo geral, é uma das temáticas que tem sumido das igrejas. É uma das temáticas que tem se esquecido ao longo do tempo. Nós, de fato, não sabemos o que está acontecendo, porque a mensagem da cruz é uma mensagem extraordinária, é uma mensagem de salvação, é uma mensagem de negar as nossas vontades, é uma mensagem de glória, mas é uma mensagem também que deixa marcas profundas, tanto naquele que fala, tanto naquele que escuta. Falar sobre a cruz é falar sobre Jesus. O poder de fato não está em um pedaço de madeira. O poder de fato não está no manto que foi rasgado.
O poder de fato está naquele que venceu todos esses obstáculos. Falar de Jesus, geralmente quando nós pregamos sobre Jesus, geralmente as pessoas irão falar sobre o Jesus grande, o Jesus já homem, o Jesus que já iniciou o seu ministério. Mas a pergunta é, como é que foi a infância de Jesus? Como é que foi a adolescência de Jesus? Nós veremos na Bíblia pelo menos 4 fases da vida de Jesus. Nós veremos o seu nascimento, nós veremos ele ainda criança, ou com 12 anos de idade. Depois nós veremos ele também com os 30. E depois nós veremos ele finalizando a sua missão aqui na terra. Quando Jesus nasce, no capítulo 2 de Mateus, a Bíblia diz, e todos nós somos conhecedores, que quando Jesus nasceu, os magos foram visitar. Levaram mirra, levaram perfume, levaram incenso, levaram ouro e prostraram-se diante dele, mesmo que ele ainda não soubesse até quem ele era. Ele era ainda uma criança, um bebê. A Bíblia diz que com 8 anos de idade Jesus é apresentado no templo. Com 8 anos de idade Jesus é apresentado no templo para que fosse circuncidado. E quando ele foi circuncidado, ele estava apto para seguir todas as leis e seguimento como os outros judeus, meninos. É nessa linha de raciocínio que depois nós vamos ver que Jesus aparece já com 12 anos. Dos 12 anos, Jesus some de novo na Bíblia. E só veremos ele com 30 anos de idade. A pergunta que não deixa calar é aonde Jesus estava e o que ele estava fazendo. É simples a pergunta, mas a resposta também é simples. Ele não estava fazendo nada de anormal. Ele simplesmente estava com o seu pai José. A Bíblia diz que ele era um homem experimentado nos trabalhos. Quando a Bíblia diz que ele era um homem experimentado nos trabalhos, era alguém de fato que trabalhou no pesado, que machucou a mão, que sangrou. Só que para entendermos um pouco isso aqui, precisamos entender que todo menino judeu, ele estudava o Bar Mitzvah, que significa filho da lei. Era no Bar Mitzvah que ele aprendia os 613 mandamentos e tinha que decorar todos os 613. Era o Bar Mitzvah que fazia com que o menino judeu se tornasse, quem sabe, um doutor da lei. Quando ele se formava com os 13 anos de idade, ele teria 2 decisões para se tomar. Número 1, ele poderia seguir justamente a linha de trabalho do pai, ou ele poderia estudar mais ainda para se tornar, quem sabe, um doutor. Como Jesus, ele optou por seguir a profissão do pai, José era justamente carpinteiro. Jesus tem que ir para a carpintaria. Fazer o que na carpintaria? Trabalhar com pregos e madeira. Por incrível que pareça, é justamente os elementos ou os instrumentos que mais tarde seria os instrumentos da sua crucificação. A verdade é que Deus, o próprio Pai, estava preparando o seu filho Jesus já para o maior evento que já aconteceu de morte e ao mesmo tempo de glória na terra. A verdade é que dos 12 anos aos 30 anos de idade, Jesus passa 18 anos no anonimato. 18 anos. 18 anos sem curar ninguém. 18 anos sem fazer cegos enxergar. 18 anos sem fazer paralíticos andar. Você acha que Jesus não se deparou com homens assim? Claro que sim. Mas ele não fazia nada, ou pelo menos não podia fazer, porque não tinha ainda chegado o tempo certo. A verdade é que até Jesus teve que esperar o tempo certo do Pai. Tem gente que não espera, ou não quer esperar. A espera faz parte da vida. E que não espera, afinal de contas, tem um buraco lá na frente aguardando você. A Bíblia diz, e o proverbista Salomão diz, que há caminhos que parecem ser bons, mas no final levam para a morte.
Nem tudo que é bom vai levar para o sucesso. Jesus espera 18 anos. Nesses 18 anos, ele vai aprendendo com o Pai. Eu imagino Jesus trabalhando com o seu Pai, e de repente, quem sabe ele ali, até por causa da profissão, ele quem sabe machuca a mão. O sangue de Jesus vai em alguns tipos de madeiras que estava ali. Eu imagino Jesus olhando para alguns calos que já tinha na sua mão, e tudo isso significava que ele estava sendo preparado para a cruz. Tudo que nós estamos vivendo agora é um preparo para alguma coisa lá na frente. Deus não faz nada aleatório. Deus não faz nada desconhecido. O que Deus faz tem um propósito. A chuva quando chove tem um propósito. O vento quando vem tem um propósito. A sua vinda aqui tem um propósito. E tudo isso aqui faz sentido. Quando completa os 18 anos, parece que eu vejo o Pai olhando para Jesus Filho e dizendo assim: chegou a hora. Chegou a hora de você começar o seu ministério. Quando Jesus já se torna adulto, chega na fase adulta, a Bíblia diz que ele se dirige ao Rio Jordão, e lá está o seu primo, o João, o Batista. Batista não é o seu sobrenome, mas ele é Batista porque é reconhecido como aquele que batiza homens. Quando Jesus aponta ainda longe, João para o culto, e de repente ele aponta para alguém e começa a dizer assim: ali está o Cordeiro de Deus. Eu imagino alguém no culto dizendo assim: não estou entendendo nada, João. Nunca tu disse que ali estava o Cordeiro, mas de repente tu parou o batismo e disse que ali está o Cordeiro. Aonde está? Onde que é? Quem é o Cordeiro? Aí João diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus. Jesus, quando vai se aproximando de João, ele é batizado por João. Não precisava, mas era necessário para demonstrar até para os seus seguidores que precisava ser batizado, porque Jesus não tinha pecado. Aí a Bíblia diz que quando Jesus sai daí, o seu ministério começou. Talvez alguém dissesse assim: mas o Filho de Deus teria que começar pelo palácio. Mas o Filho de Deus teria que começar pelos maiores lugares conhecidos em toda Jerusalém. Não, o texto diz que depois que Jesus foi batizado, foi cheio do Espírito Santo. Qual o perigo de ser cheio do Espírito Santo? Tem perigo? Claro que tem. O perigo de ser cheio do Espírito Santo é que depois que você é cheio, você não tem mais vontade. O texto diz que no capítulo 4 de Mateus, Jesus foi conduzido não pelo diabo, não pelo Espírito não sei o que, mas ele foi conduzido pelo Espírito Santo. Para onde? Para o deserto. Está cheio? Cuidado. Cuidado com o deserto. Mas quer uma boa notícia? Deus nunca vai levar quem está vazio para o deserto. Está no deserto? É uma boa notícia, irmão. Sabe por quê? Porque Jesus olhou em você e sabe que você está cheio. Só enfrenta deserto quem está cheio. E se tu está no deserto é porque você está cheio. Alguém está apostando em você. O Espírito Santo conduziu você para a dificuldade, para dizer assim: está cheio. Vai vir dificuldade, ou está no meio da dificuldade, mas vai vencer porque está cheio. Está cheio. Jesus passa 40 dias, jejum, oração. Há quem diga que o diabo tem medo de quem ora. Isso é uma história. Se o diabo tivesse medo de quem ora, ele não teria corrido de Jesus. A Bíblia diz que ele foi para cima. 40 dias, 40 noites, jejum, oração. Nós não conseguimos às vezes nem fazer um dia sequer por completo. Jesus está 40 dias. O normal é a gente pensar: Jesus está cheio, o diabo vai correr porque já tem 40 dias. Só que o texto diz que não foi isso. Completando os 40 dias, se apresentou o diabo. E fez o quê? Tentou Jesus. Mas o jejum não é para afastar o diabo? Não, jejum não serve para afastar o diabo. A oração não serve para afastar o diabo.
O que faz você estar conectado com Deus, mais próximo de Deus, é a obediência. Obediência. Quer ver? Pedro tem um texto que ele diz assim, na segunda carta que escreve Pedro. Ele diz que o diabo, ele compara o diabo com um leão. Ele diz que o diabo está como um leão ao nosso derredor, querendo nos tragar vivos. Agora vai uma informação aqui acadêmica, e para quem gosta de informação pega, porque isso aqui é pérola. A primeira vez que eu li isso aqui, eu falei assim, como é que o diabo está ao nosso derredor, rugindo como um leão, querendo nos tragar? Por que ele não avança logo e mata logo e acaba com tudo? Você sabia que o rugido do leão, ele chega a cerca de 10 quilômetros de distância? Você sabia que o leão não caça de dia por causa da sua juba, e por isso que ele deixa para as leoas? Você sabia que o leão, quando vai caçar à noite, antes de atacar, ele ruge primeiro? Por que ele ruge primeiro? Porque ele, antes de rugir, ele identifica no bando o mais fraco. O mais fraco, aquele que tem algum, sabe, eu vou além, algum pecado, alguma coisa escondida, sabe, que tudo isso aqui faz com que você se torne fraco. Está no meio, mas é fraco. Aí o leão percebe e fala assim, opa, já identifiquei o fraco. Depois de identificar, ele ruge. E o que o rugido faz parte do leão? O rugido serve para espantar. Pegou isso aqui? Quando Pedro está dizendo assim que ele anda ao nosso derredor, rugindo como leão, ele está dizendo assim, calma, ele nem atacou e você já está com medo, rapaz. Ele só está rugindo, querendo tragar você. Calma. Porque a Bíblia diz no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo. A sombra do Onipotente descansará. O diabo pode até estar vendo você querendo atacar, mas quando ele vai atacar, ele percebe, ele tem alguém maior. Ele tem alguém maior. Deixa eu dar uma informação para você aqui nessa guia de introdução. Deus nos trouxe hoje aqui para nos dizer, não vai ficar ninguém para trás. É a Bíblia que diz, diga ao fraco, sou forte. Diga ao fraco, sou forte. Tá fraco? Tá fraco? Tá fraco? Não se junta com quem é fraco, se junta com quem é forte. É o forte olhando para o fraco dizendo assim, é forte, é forte, é forte, é forte, é forte, é forte. Se a gente fosse dar ouvido àquilo que os outros têm para dizer, a gente estaria fracassado. Mas se a gente der ouvido àquilo que Deus diz, é você olhando para você assim, ah, mas disseram que eu estou fraco. E o próprio Deus olhando para você assim, para rapaz, tu é forte. É forte. Jesus, ele começou seu ministério, e quando ele começou, ele foi rejeitado pelos fariseus, pelos saduceus, pela equipe da religião da época. Porque a religião não tem como de maneira alguma levar ninguém a ele, a Deus. A religião só afasta as pessoas. Por que você acha que nós temos muitas igrejas no Brasil? E não é um problema ter muitas igrejas. Mas se nós fôssemos um povo unido, nós teríamos menos igrejas e mais unidade. Nós teríamos mais conjuntos e menos brigas. Nós teríamos mais para prestar a Deus e menos problemas. A Bíblia diz que quando Jesus pregava, a Bíblia diz que ele pregava com autoridade. E chega a dizer que não era o ensino não era o mesmo ensino com que os saduceus ensinavam, nem muito menos os fariseus. Porque Jesus pregava com graça e autoridade. Jesus usava uma linguagem assim, como nós. Jesus era um homem simples, comum. Quando ele subia as montanhas, ele usava coisas comparadas às montanhas.
Quando Jesus estava na cidade, ele pregava coisas relacionadas à cidade, para que o povo tivesse uma melhor compreensão. Quando Jesus estava no campo, ele falava de coisas do campo, para que as pessoas que ouvissem a sua mensagem tivessem uma compreensão melhor. E nós vivemos em um tempo onde grande parte dos pregadores prega de uma forma tão difícil, que você nem sabe o que ele está pregando. Ele aprendeu 2 palavras em hebraico e já acha que é um professor. Jesus não. Jesus está no campo. O que ele vai pregar? A parábola da semente. Quem é que é do campo que não entende de semente? Todo mundo. Jesus está na cidade. O que ele vai pregar? Ele vai pregar sobre a casa edificada na rocha. Quem é que não entende isso? Jesus facilitava as mensagens. Só que a diferença de Jesus para os homens que pregavam muito na época, mas não faziam nada, era que Jesus pregava e vivia. Os homens pregavam e não viviam. Aí Jesus vai conquistando ao longo do tempo seguidores, automaticamente status, fama. O nome dele vai sendo repercutido por toda Jerusalém. Mas ao mesmo tempo que ele é conquistado fama e uma grande repercussão com o seu nome, ele também conquista automaticamente inimigos. É nesse tempo que levanta Caifás, Anás, homens que eram responsáveis pela religião da época, que olharam para Jesus e disseram assim: precisamos matar ele, porque se a gente não matar ele, nós vamos perder a credibilidade, ou pouco do resto da credibilidade que a gente tem com o povo. A gente não pode deixar que o povo descubra quem é esse homem. A verdade é que eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus, e nem queria que o povo deixasse acreditar. É nesse tempo que Jesus, em um momento difícil, ele chega no Getsêmani. E aqui eu quero entrar junto com você, para a gente chegar no texto. Quando Jesus vai para o Getsêmani, ele já está percebendo que os seus discípulos, os 12, incluindo o traidor Judas Iscariotes, em algum momento ia traí-lo, em algum momento ia deixá-lo, em algum momento ia abandoná-lo. E a Bíblia diz que no Getsêmani, Jesus começa a sentir agonia, Jesus começa a entrar em aflição, ele começa a orar. E a Bíblia diz que de repente ele se depara com os seus 3 amigos mais íntimos, o Pedro, Tiago e João. E ele diz assim: nenhuma hora tu consegues orar comigo. Jesus sabia que a missão não ia ser fácil. Nunca, ninguém jamais conseguiu, nenhum profeta, nenhum sacerdote, nenhum rei, nenhum sumo sacerdote, ninguém foi capaz de oferecer um sacrifício de uma tamanha equivalência ao mundo. Jesus sabia da dificuldade, mas quando ele ora, ele começa a orar e entrar em aflição. A ciência diz que o que Jesus passou no Getsêmani foi uma doença chamada hematidrose. A hematidrose, alguém só sofre de hematidrose quando entra em uma aflição tão profunda que, em vez de sair suor do corpo, das vias, dos poros, em vez de sair suor, sai sangue. O que Jesus está sofrendo no Getsêmani é isso. A verdade é que a palavra Getsêmani significa prensa de oliveira. Ele está sendo prensado pelo Pai. Isaías capítulo 53, verso 10, diz que ao Pai agradou moê-lo. Ao Pai, Deus, agradou moê-lo. Para você ter uma ideia melhor, é como você chegar num açougue e você pedir tantos quilos de carne moída. Na hora, o açougueiro vai moer aquele pedaço inteiro. Quando desce na máquina, não é mais inteiro, ele fica só o farelo, só os pedaços. A Bíblia diz que Jesus estava desse jeito no Getsêmani, moído, ele estava desfarelado, tanto que o seu psicológico, o seu mental estão afetados. Aí ele vai fazer uma oração. A oração é de desistência: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. A Bíblia diz que ele ora 3 vezes. Quantas vezes? 3. Mas nas 3 vezes ele não tem resposta do Pai. A Bíblia diz que Deus, o próprio Pai, ficou em silêncio para o seu filho. Quer uma verdade aqui?
A maior dificuldade que Jesus enfrentou na cruz, ou no momento da crucificação, ou antes de chegar lá, não foi os açoites, não foi a traição de Judas, não foi Pedro negar dizendo assim: ó, nunca vou te abandonar. Não foi. Não foi o povo dizendo: crucifica ele, solta Barrabás. Não foi. O que mais doeu em Jesus foi o silêncio do Pai. Você sabe que é você, filho, clamar para o teu pai, ele poder te ajudar, mas ele não vai ajudar, porque se ele ajudar você, uma missão importantíssima seria arruinada. Eu imagino o pai olhando para Jesus dizendo assim: eu não posso te ajudar, e ao mesmo tempo eu posso, só que não posso. É paradoxal, porque se eu te ajudar, não vai ter um povo lá em Planaltina de Goiás, lá na igreja no setor sul, lá na Ebenezer. Se eu te ajudar, filho, esse povo não vai existir. Aguenta. Aí Jesus ora e muda a oração e faz assim: seja feita a tua vontade, não a minha. Jesus sai do Getsemane, está todo quebrado, todo dolorido. Aí chega Judas, se apresenta diante de Jesus. Quando Judas dá um beijo em Jesus, ele está indicando, porque Jesus era como os outros varões galileus, era todo mundo parecido, fora Judas, que era o único que era judeu, realmente naturalizado judeu de fato. Todos os outros eram gentios, galileus. Aí a Bíblia diz que quando Judas dá um beijo no rosto de Jesus, era o sinal que os homens, os soldados precisavam para saber quem era Jesus, porque era madrugada. Aí quando Jesus é preso, ele vai para o Sinédrio. Quando chega no Sinédrio, o Sinédrio é aberto, não era hora de abrir o Sinédrio. Quando chega no Sinédrio, Jesus começa a ser interrogado da madrugada até as 9 da manhã. Como é que foi a interrogação? Chutes, socos, cuspe, todos juntos, e perguntavam para Jesus: quem tu és? Quem tu és? Tu disseste que tu, se fosse derrubado o templo em 3 dias, tu reconstituiria. E Jesus sem dizer uma palavra, uma única palavra. Jesus só pensava no momento da crucificação. A Bíblia diz que em Jerusalém era o momento da Páscoa. Existia 3 festas nesse momento que estava prestes a acontecer: Páscoa, Tabernáculos e festa de Pentecostes. Quando Jesus, pela madrugada ainda sendo interrogado, atravessa toda a madrugada até as 9 da manhã, o Sinédrio é aberto de forma oficial. Aí Jesus é levado para o sumo sacerdote. Quando chega diante do sumo sacerdote, tanto Anás como Caifás, tanto Pilatos como Herodes, eles olham uns para os outros e dizem assim: qual é a acusação desse homem? Ele está sendo acusado de ser o rei dos judeus. Ele está blasfemando contra a lei, contra Deus, contra o Deus de Moisés, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. A Bíblia diz que na fortaleza Antônia, onde ficava o rei, diz a Bíblia em que da fortaleza Antônia até o Gólgota era 1 hora a pé. 1 hora a pé. A verdade é que Jesus, antes de receber a cruz, não foi uma cruz completa em forma de T. Foi apenas o patíbulo da cruz, a parte horizontal onde vão os braços. Só o patíbulo da cruz pesava em torno de 100 quilos. Se da fortaleza Antônia até o Gólgota era 1 hora de distância, imagina você com um peso de 100 quilos nas costas, tendo que caminhar 1 hora, sendo que quando a gente vai no mercado e compra algumas coisas, quando a sacola vai pesando, a gente muda de mão, porque o peso vai aumentando ao longo do tempo. Quanto maior for a distância, mais pesado vai ficar. Agora imagina Jesus. Aí o texto diz que Jesus, ele vai receber 40 chibatadas.
das 40 chibatadas com um chicote chamado azorrague. Esse chicote era especial, porque esse chicote tinha pontas, 12 pontas de pano, junto com bolas de chumos e ossos de animais. Jesus recebe 40 chibatadas. Ele está exausto, cansado. A Bíblia não diz o que ele pensava, mas eu imagino Jesus pensando nos amigos que deixou, na multidão que gritava pelo nome de Barrabás e não pelo dele. E quando sai dali, ele é apresentado diante da população, diante do povo. E aí o povo diz assim: crucifica Jesus e solta Barrabás. Eu sei que o tema aqui é: o que Jesus, qual o valor de Jesus para você? Quer uma verdade aqui? Se Jesus descesse de novo na terra, do mesmo jeito que ele desceu, sem beleza, sem formosura, normal, simples, ele seria crucificado outra vez, condenado outra vez, morto outra vez. Porque nós somos a geração que não somos muito diferente daquela que disse: crucifica Jesus, mas solta Barrabás. Quem é Barrabás? Um terrorista, um ladrão, alguém que só dava prejuízo para a sociedade. E aí está a gente crucifica Jesus e solta Barrabás. Que explicação tem isso? Aí o texto diz que quando Jesus recebe a coroa de espinho, o manto, ele recebe a cruz nos ombros, e aí começa uma trajetória, e aqui é a mensagem: 1 hora a pé. Aparece na história alguém que nem o seu nome poderia estar aqui, que nem o seu nome estaria aqui se ele não tivesse feito o que ele fez. A Bíblia diz que Simão estava no campo. Ele era um judeu, tinha trabalhado nesse dia, e de repente ele se apronta, coloca a sua melhor roupa, e como eu falei, era 3 festas nessa época aqui, e Simão iria participar da festa da Páscoa. Na Páscoa, todo homem deveria subir para a capital, Jerusalém, Israel, e apresentar diante do sumo sacerdote um sacrifício. As roupas de todos os homens deveriam ser de linho finíssimo, branca. Se chegasse lá, tivesse alguma mancha, ele não poderia ser aceito, nem entrar no templo, nem muito menos oferecer o sacrifício. E aí, era um dia comum para muita gente. Era o momento da cerimônia, era o momento de mais um dia no calendário. E aí está saindo Simão de casa, passou no campo, do campo vai para Jerusalém, e quando chega, cruza a via dolorosa, que hoje chamamos de via dolorosa, o caminho onde Jesus passou. Ele se depara com uma cena. Qual é a cena? Muita gente e um homem carregando uma cruz. Até então ele nunca tinha ouvido falar desse homem que era Jesus. Aí a Bíblia diz que os soldados obrigam ele a levar a cruz. Por que eu faço questão de ler Marcos capítulo 15, versículo 21? Porque aqui é a analogia da família de Simão. Aqui é a analogia do fim da trajetória da família de Simão, ou Cirineu. A Bíblia diz que Cirene ficava a cerca de 1.200 quilômetros da capital. E aí quando ele chega, que depara com aquela cena, os soldados romanos dizem assim: pega essa cruz, e você vai ter que levar essa cruz. Eu pergunto para você: a cruz era de Simão? A cruz era dele? A cruz não era dele, mas ele foi obrigado a levar. Ele não tinha nada a ver com uma história, mas ele foi obrigado a levar. Ele não foi perguntado para ele: olha, você quer por favor levar a cruz? Não foi perguntado por favor, ele foi obrigado. Lembra do que o próprio Jesus falou? Marcos 8, 34. Aquele que quiser seguir-me, negue-se a si mesmo.
tome a cruz e siga-me. Jesus foi o professor da cruz. E aquilo que ele mesmo disse, ele estava passando por isso. Porque uma coisa é eu falar de uma coisa, e outra coisa é eu falar daquilo que eu vivi. Simão, imagine, ele não poderia se sujar, pastor Edith. Porque se ele sabia que se sujasse, ele nem entrava no templo para oferecer o sacrifício. A verdade é que se tu não pegar isso aqui, tu tá mal. Cirineu, ou Simão Cirineu, ele saiu de casa para levar um cordeiro, para receber o sangue do cordeiro. Mas na verdade, ele acabou encontrando o cordeiro no caminho. Eu imagino Simão dizendo para os filhos: olha, filhos, hoje é mais um dia normal, cerimônia. É mais ou menos assim, hoje é mais um culto no calendário normal. Vamos prestar o culto, vamos ler a palavra, vamos ouvir o louvor, vai cantar as oportunidades, depois a bênção apostólica, todo mundo vai para casa. Acabou, é só uma cerimônia. Mas mal sabia ele que Deus estava contando com aquele moço para uma missão de ajudar o Filho de Deus. Deixa eu dizer uma verdade para você. Deus tem uma missão para você grande. Só que às vezes você está na companhia de pessoas erradas. Se Simão não sai de casa naquele dia, atravessa o campo e chega em Jerusalém, ele não tinha conhecido o maior cordeiro da história. Você lembra quando Adão e Eva pecaram? Deus teve que sacrificar um animal, não me pergunte qual, porque a Bíblia não diz, mas tudo indica que era um cordeiro. O primeiro cordeiro foi imaculado, foi morto por causa do pecado do homem, da humanidade, e por isso que não poderia ser um animal mais, só um sangue de verdade, só um sangue puríssimo, de alguém que não tinha pecado algum, de alguém que não tinha nada a prestar conta. É esse sangue que a Bíblia diz que Simão, ele vai para debaixo daquela cruz, pega a cruz, imagina os 100 quilos que Jesus está levando até aquele momento. Simão, a Bíblia não diz que eles conversaram, mas eu quero acreditar dentro do texto que eles trocaram olhares, Júlio. Eu não sei qual foi o olhar de Jesus para Simão, e nem muito menos o olhar de Simão para Jesus, mas eu imagino o olhar de Jesus. Sabe aquele olhar que quer dizer muita coisa? Jesus olhando para Simão dizendo assim: você não precisava carregar essa cruz, mas já que tu está aqui, vamos levando a cruz junto, vamos caminhando junto. Eu ensinei, Simão, lá atrás, que quem quiser me seguir deve pegar a cruz, deve se negar. Você sabe por que Simão foi obrigado? Primeiro, porque os romanos tinham uma lei que obrigava qualquer judeu, se eles quisessem, a levar qualquer fardo. Por isso que ele não tinha nada para questionar. Quando Simão pega a cruz, que vai caminhando junto com Jesus, o sangue de Jesus passando por Simão. Lembra do que eu falei para você? No templo, lá no templo, ele ia receber as gotas de sangue do cordeiro, expedida pelo sacerdote na sua túnica branca. Mas antes de chegar no templo, ele já encontrou o templo. Vou falar de novo, sei que algumas pessoas pegaram, mas eu vou repetir. Lembra do que Jesus falou? Se derribasse aquele templo, em 3 dias ele reconstruiria de novo. Ele não estava dizendo o templo de parede, o templo de tijolo, o templo de cimento, não. Ele estava falando ele mesmo. Tentaram derrubar o templo, até abalar o templo. Mas sabe o que aconteceu com o templo? Ficou intacto. Mexeram na sua formosura ou na sua beleza, se é que ele tinha. E aí se aplica aquele texto de Joel, que a glória é da segunda casa.
será maior do que a da primeira. Quando Joel está dizendo isso, ele não está se referindo ao templo que foi reconstruído, ele está se referindo ao Messias, a Jesus. Iriam flalejá-lo ele, açoitar ele, desfigurar a sua imagem, mas o que está por dentro estava intacto. Deixa eu dizer uma profecia para quem acredita em profecia: o diabo pode até acabar com você por lado de fora. O diabo pode até acabar com a tua imagem, denegrir você, mas pelo lado de dentro não pode fazer nada. O lado de dentro está vivo, o lado de dentro está dentro de você, e é isso que é o mais importante. Podem criticar a sua fé, podem fazer o que for, mas se pelo lado de dentro estiver vivo, os ensinamentos, as práticas, tudo aquilo que você aprendeu com ele, você está guardado, você está protegido. Quando Simão foi entender quem era Jesus, ele só foi entender no final. A Bíblia diz que quando Simão pegou a cruz, que o sangue começou a passar um para o outro, o mais incrível começou a acontecer. Os soldados romanos olham um para os outros, junto com aquele povo que estava ali, fazendo uma espécie de caminho para que Jesus passasse. A Bíblia diz que enquanto isso acontecia, aonde estava o Pai? Aonde estava Deus? Jesus, no Salmo 22, é um salmo que significa o Salmo de Jesus, o Salmo de Messias. A mesma pergunta que ele faz crucificado na cruz: Lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? É a mesma pergunta que ele faz no Salmo 22. O Salmo 22 é ele na cruz. Ele está perguntando: cadê o meu pai? Porque ele não responde. Cadê o meu pai que não diz nada? Lembra que no Jordão foi o pai que se apresentou para ele e disse assim: eis aí o meu filho amado, em que eu me comprazo. Quando Jesus mostrou a sua glória para os seus discípulos, especificamente para os 3 íntimos dele, no monte, que nós chamamos de Monte da Transfiguração, o Pai também se apresentou e falou a mesma coisa: eis aí o meu filho amado. Diante do vazio, ou diante da ausência da voz do Pai, o que a gente faz? Se o tema aqui é Jesus é o que para você? O que valor tem para você? Que tipo de valor nós estamos dando para Jesus? Eu quero finalizar justamente no momento último da cruz, quando Jesus sobe o Gólgota, conhecido como lugar da caveira, que chega lá em cima, 2 ladrões, um do outro, um à esquerda e outro à direita. Um reconhece que Jesus na cruz é Senhor, o outro não reconhece. Que é uma verdade aqui, talvez ninguém vai dar glória, mas é uma verdade. Tem gente que nem para morrer presta. Tem gente que nem morrendo reconhece quem é Deus. E eu vou além. Tem gente que até mesmo se estiver no inferno não perde o orgulho. Quer ver? A Bíblia lembra da parábola de Lázaro? A Bíblia diz que aquele moço estava no inferno, o homem rico. E lá ele disse para Abraão: pai Abraão, fala para Lázaro ir aonde está a minha família, os meus irmãos, para que eles não venham para o mesmo lugar que eu estou. Olha só, até no inferno o camarada quer dar ordem em Lázaro. Já não bastava vivo, depois de morto, até no inferno quer dar ordem no Lázaro. Prestou atenção? Aí na cruz, Jesus no meio, e tinha que ser justamente o meio, né? Meio fala de decisão. Meio fala de decisão. Jesus poderia ter parado ali. Lembra do que ele falou? Eu tenho poder de orar ao meu Pai, ele mandar uma legião de anjos. Legião na linguagem romana significava aproximadamente 6.000
Se Jesus quisesse orar ao Pai, ele mandava os anjos, mas ele não fez. Aí na cruz, ele vai fazer uma outra oração. E a oração é: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Você não é conhecido quando você ama alguém e é amado. Você só é conhecido como alguém de verdade crente quando você é odiado, mas você tem que amar. Quando você é traído, mas você tem que continuar amando. Jesus olha para aquela multidão. Quem sabe ele achou ali muitas pessoas que ele fez andar, que ele fez enxergar, que ele fez muitos milagres. Mas a Bíblia diz que a multidão preferiu crucificá-lo. E aí no último momento, suspiro de vida, Jesus percebeu que o Pai não vai responder. Ele se mantém firme na missão. E aí ele vai fazer a última oração. Ele tem que puxar o ar para os seus pulmões. E é por isso que ele tem que fazer força para puxar para cima o ar. Porque se ele ficasse para baixo, ele seria asfixiado. E ele faz a última oração. E a oração é: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Eu finalizo aqui. Alguém lembra aí do Salmo 24? O Salmo 24 é ele voltando para a glória. Aí o Salmo 24 diz assim: levantai, ó portas, as vossas. Levantai, ó portas. Aí alguém pergunta assim: abrir esses portões para quê? Se nunca foi aberto. Eram os anjos conversando, porque até então Jesus não tinha chegado lá para apresentar o sacrifício e dizer assim: está consumado, Pai, recebe agora. Eram os anjos. Quem é esse rei da glória? É rei. Abram os portões. Aí os anjos dizem assim: é o Deus forte, poderoso. Aqui embaixo ele foi rejeitado, mas lá em cima ele foi aceito. Deixa eu dizer uma verdade para você. Independentemente que o mundo diga para você, quem de fato quer seguir Jesus e negar e tomar a cruz, vai ser rejeitado, vai ser abandonado, vai ser esquecido, vai ser humilhado. Tudo isso faz parte. Mas você nunca pode perder uma coisa, uma informação para você: não se esqueça de quem é Jesus, a importância de Jesus que tem para você. Aí em Apocalipse capítulo 4 diz que Jesus já estava entre os anciões, e entre os anciões a Bíblia diz que João está chorando. Ele chora. Qual é o motivo de João chorar? Porque a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 4 que ninguém era digno de abrir o livro, nem alguém que estava no céu, nem na terra, e nem muito menos debaixo da terra. Por que a linguagem é essa, se Jesus estava lá no meio? Porque João ainda não tinha reconhecido Jesus como cordeiro, mas ele estava entre os 24 anciões. Quando João olha para Jesus e reconhece ele, aí ele diz assim, o anjo forte diz assim: João, não chores, porque eu não vou chorar. Eis aí. Não é cordeiro mais. Sabe o que ele diz? Eis aí o leão. O leão da tribo de Judá. Aqui embaixo foi cordeiro, mas aí em cima é leão. Veio como cordeiro, subiu como cordeiro, mas vai voltar como leão. Vai voltar como leão, vai voltar como leão. A pergunta que não deixa calar é: quem você quer ver? O cordeiro ou o leão? Pastor Edith, nós precisamos parar com essas mensagens só de cordeiro, só de sacrifício, só de coisa boa. Venham, porque Deus vai fazer.
Venham porque Deus ama você, de fato, mas não podemos confundir amor com aceitação de tudo. Por que você acha que no capítulo 2 de João, quando conta aquele texto sobre as bodas, que Jesus foi inclusive, por que você acha que lá tem uma grande vasilha com água? Um grande vaso com água. Aquele vaso servia para quando as pessoas chegassem, lavassem as mãos e entrava para a cerimônia. Que é uma verdade? As bodas pode até ser para todo mundo, mas só vai entrar quem se limpar na água viva. Em outras palavras, é Jesus dizendo assim: chegar até pode chegar, agora continuar não pode. Pegou? Aqui pode chegar drogado, traficante, prostituto, agora continuar do mesmo jeito não pode, porque aonde tem água viva tem transformação. Oh, glória! Será que você veio hoje aqui para se banhar nessa água viva? Será que você veio hoje aqui para se lavar nesse sangue? Você estava em outro lugar, mas o Cordeiro olhou para você e falou assim: eu vou morrer por ele, eu vou morrer por ela, eu vou dar meu sangue por ele, eu vou dar meu sangue por ela. O diabo não vai tocar nele, porque o meu sangue vai convertê-lo. Será que tem alguém aqui? Será que tem alguém aqui que veio para isso? Então, por favor, fique de pé, de olhos fechados, nessa mesma ligação, nessa mesma sintonia.